Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, que é um processo que nós estamos trabalhando agora aqui no Amazonas. Eu me chamo Eline e estou como coordenadora da etapa de educação infantil na implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, para a gente iniciar essa conversa, nós vamos aqui para conhecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E o que vem a ser as diretrizes curriculares? É a legislação maior que nós temos no Brasil para a educação infantil. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento, de norteador de todo esse processo. E a base que nós estamos trabalhando, e agora vocês, articuladores municipais, junto com a equipe diretiva e os docentes, estão nesse processo de contribuição para esse documento. A base, ela vem das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação, que é esse documento que está aqui, onde fala sobre o que é a educação infantil no Brasil, o que se espera. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, em espaços institucionais. São esses que vocês oferecem em todos os municípios. Agora, no seguinte, nós temos a criança, que é o sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal, coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. E o que vem a ser isso daí? O que vem a ser é que ele é um documento que diz que nós não temos na educação infantil alunos, e sim criança. E o que é o currículo? Que agora nós estamos no processo de construção desse currículo. É o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Esse é o público-alvo da educação infantil. A base é uma síntese dos conhecimentos, ou seja, é aquilo que se espera que uma criança da educação infantil consiga desenvolver para que depois ela tenha acesso ao ensino fundamental. Então, o que nós temos que fazer neste documento aqui? Garantir esses direitos dessa criança. Aí eu repito novamente, na educação infantil não temos alunos, e sim crianças. Então, vamos ver aqui. O que nós temos que lembrar? O que vocês têm que lembrar no momento das contribuições para o currículo? Que a educação infantil ela tem 2 grandes eixos, que são as interações e a brincadeira. Isso daí está garantido numa legislação específica. Está na Constituição, no Estatuto da Criança e do Adolescente e também nas diretrizes curriculares. E quais são os princípios? Os éticos, os políticos e os estéticos. E a gente lembra que qual é a finalidade da educação infantil? O cuidar junto do educar. Nunca a creche só cuida, a creche cuida e educa, e a pré-escola também cuida e educa em conjunto, jamais dissociado. E quem é essa criança? É um ser integral. O que quer dizer isso daí? É um ser que se relaciona, que precisa se desenvolver no seu aspecto. Então, quando a gente trabalha com educação infantil, a gente tem que atentar para o seguinte: jamais desenvolver a criança em apenas um aspecto, só o cognitivo. Ela tem que se desenvolver de maneira integral. E isso é um dos pontos principais da base. E o que é esse ser integral? É o cognitivo, o afetivo, o motor e o social. E o que é a seleção de saberes? Que vocês terão que contemplar na escrita do documento. Lembrar que essa criança, ela é um ser social, que já traz toda uma bagagem cultural quando adentra as escolas. E nas escolas a gente tem que promover esse aprendizado das crianças. Aí é que vem que o currículo tem todo um cuidado com essa relação entre criança e as subjetividades humanas. Lembra que eu falei dos princípios éticos, políticos e estéticos? Estão aqui. Esse ser criança que tem os seus direitos garantidos.
E os direitos de aprendizagem? A gente lembra, lá a base pontua a questão das 10 competências que a criança tem que ter e o aluno até o término do ensino médio. Nós não vamos trabalhar diretamente as 10 competências, elas já estão contidas lá nos 6 direitos de aprendizagem. Quais são esses 6 direitos de aprendizagem? É o conviver, as relações que a criança estabelece com a outra criança, com o brinquedo, com o meio ambiente e também com os adultos. Direito ao brincar. Lembra que eu falei do eixo norteador, que é o brincar? Então, ele está contido aqui como um segundo direito que as crianças têm. Vamos ver o terceiro direito. Participar. A criança é o sujeito. É comum a gente ler nas obras da área que a criança tem que ser o sujeito da aprendizagem. Está garantido aqui como um dos direitos. É necessário que vocês entendam que esses 6 direitos eles vão ter que aparecer lá nos objetivos de aprendizagem que vocês vão pontuar e vão enriquecer na proposta. Depois, ela tem o direito de explorar movimentos e gestos, sons, palavras, histórias, linguagens artísticas, materiais, objetos, elementos da natureza e do ambiente urbano e do campo, interagindo com o repertório cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. Ou seja, a criança é um ser que explora, um ser que constrói sua própria aprendizagem. Seguindo, nós vamos ver os 2 últimos direitos. Comunicar, por meio de diferentes linguagens, opiniões, sentimentos e desejos, pedidos de ajudas, narrativas de experiências, registros de vivência, etc. E por último, o conhecer-se e construir sua identidade pessoal e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, gênero, religião, grupo étnico-racial, etc., nas diversas interações e brincadeiras que vivencia na unidade de educação infantil. E o que vem a ser isto daí? A gente tem que entender que a criança necessita ter todo um acompanhamento e se desenvolver. Viram que nos 6 objetivos de aprendizagem, a gente contempla as 10 competências que estão colocadas para a base como um todo. Então, quando lhe é dada à criança o direito de se manifestar, de conviver, de experimentar, a gente está respeitando o que a legislação diz, que a criança é uma cidadã no seu processo de criança. Ou seja, ela tem os seus direitos garantidos e a escola é mais uma das instituições que tem a função de garantir esse direito. Então, quando a gente trabalha os 6 direitos dentro dos objetivos de aprendizagem, que nós vamos ver mais lá na frente, a gente entende que o currículo na educação infantil é algo não linear, como acontece no ensino fundamental, que é todo sistematizado, mas é um currículo que contempla a criança. E aí o professor, o pedagogo, no momento do planejamento, tem que atentar para essa criança que ele está atendendo. E aí a gente chama a atenção para o último dos direitos, que é o de conhecer-se. Nós estamos no estado que tem uma diversidade muito grande e que precisa ser contemplada nesse currículo. E agora a gente chega nos campos de experiência, que no material que vocês receberam, na proposta curricular onde vocês estão fazendo as inferências, vocês receberam 5 campos de experiência. Dentro deles tem alguns pontos. Tem contextualização, que é quando nós escrevemos tentando fazê-los compreender melhor o que são esses campos de experiências objetivos. E lá é que vocês vão fazer as inferências dizendo se está claro, se precisa ser ampliado e qual é o entendimento que tiveram daquele material. Depois, vocês vão falar também sobre os procedimentos. Aí é que está uma diferença da educação infantil para o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele tem alunos, ele tem disciplinas, conteúdos, e a educação infantil não tem. A educação infantil tem 5 campos de experiência, que na prática do ensino fundamental seriam os componentes curriculares. Então, nós temos esses 5 que estão fundamentados em quê? Nas experiências. O que é experiência? É tudo aquilo que a criança vive
que ela interage, que ela apreende para si. Então aí, por que estão os 5 campos de experiência? Qual é a relação que ele tem lá com o ensino fundamental? No ensino fundamental, eles vão se ampliar e vão se transformar, então, nas áreas de conhecimento do ensino fundamental, que aqui são, no ensino fundamental, as áreas de linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Então, na educação infantil é campo de experiência e no ensino fundamental viram os componentes curriculares. Seguindo, então. O que quer, então, esse campo dos campos de experiência? Ele consiste em colocar no centro do projeto educativo o fazer e o agir das crianças e compreender uma ideia de currículo na escola de educação infantil com um contexto fortemente educativo, que estimula a criança a dar significado, reorganizar e representar a própria experiência. Não tem nada fechado, é tudo montado a partir da vivência das crianças. E quais são esses 5 campos de experiência? O primeiro é o eu, o outro, o nós. Corpo, gestos e movimentos. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Traços, sons, cores e imagens. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, aqui está a estrutura do que as crianças trabalham dentro das escolas de educação infantil. Agora vamos ver como cada um acontece dentro do espaço da escola. O primeiro campo de experiência é a formação e a autonomia, o ser criança. E do que ele trata? Ele diz que na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista. É quando a criança começa a se entender enquanto pessoa, que ela está em uma sociedade e que ela vai aprendendo à medida do tempo em que ela interage com outra criança, com os adultos, com os brinquedos e com o espaço. Ela aprende no espaço, no ambiente que ela está inserida. O segundo, corpo, gestos e movimentos. Aí já não é o que a criança, concepção, mas é a parte mesmo do desenvolvimento físico da criança, a parte motora da criança. Aí é quando ela vai se desenvolver com o corpo por meio dos sentidos. Gestos, movimentos, impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos. As crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno. Estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente consciente dessa corporeidade. É a parte motora mesmo da criança, a movimentação ampla, o andar, o caminhar, o saltar, a coordenação motora mais fina, o movimento de pinça, de pegar no lápis, de começar a fazer os seus desenhos, a reproduzir o seu universo, as caminhadas. É isso que está contido aqui. E lembrando que cada um dos campos de experiência, eles se interligam, não vem um primeiro, um depois. Todos acontecem e devem acontecer ao mesmo tempo. Agora vamos para o terceiro ponto. Qual o terceiro campo de experiência? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Aí a gente tem o desafio de trabalhar com as crianças o quê? Promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir. Lembra que eu falei que a criança tem direitos? E um dos direitos é de falar, de se expressar, e eles precisam ser ouvidos. Então as escolas têm que promover esses momentos e essa escuta tem que ser com qualidade, com atenção, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens. A criança não aprende só escrevendo, só copiando. A criança aprende cantando, a criança aprende dançando, dramatizando e outras linguagens que ela tem.
ela aprende e, com isso, ela se constitui, ela se forma como um sujeito singular e pertencente a um grupo social. É quando ela vai aprendendo a cultura daquele grupo. A imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura infantil propostas pelo educador, mediador, entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Não é finalidade da educação infantil preparar crianças para o ensino fundamental. Não é objetivo da educação infantil alfabetizar as crianças. A finalidade é desenvolver, inseri-la nesse mundo da escuta a partir de quê? A partir da leitura, da vivência que as crianças têm. Quando a gente trabalha o quarto campo de aprendizagem, traços, sons, cores e formas, é o conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar. Possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Na educação infantil não é para a criança ficar apenas desenhando. A criança tem que ter acesso a todos esses tipos de possibilidades para que ela possa se desenvolver, para que ela possa compreender, para que ela possa formular seu próprio conhecimento. E vamos agora para os últimos campos de experiência, que é espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. As crianças vivem inseridas em um espaço e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Demonstram também curiosidades sobre o mundo físico, seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua manipulação. E o mundo sociocultural, as relações de parentesco e sociais entre as pessoas, que conhecem como vivem, que trabalham essas pessoas, quais suas tradições e seus costumes, a diversidade entre elas. Aí é a parte onde a gente trabalha os fenômenos da natureza. O perto, o longe, o ontem, o hoje, a chuva, o sol, os grupos culturais. A criança tem que se sentir pertencente a um grupo e compreender que esse grupo é diferente, mas que ninguém é melhor ou pior, e ela tem que aprender a conviver com esses tipos de grupos. Então, agora a gente vai ver os desafios para a implantação. A BNCC já tem, lá na sua base estruturada, as 10 competências, ela já tem os direitos de aprendizagem, ela também já tem todos os objetivos. Então, o que nós vamos fazer? A ideia inicial é que nós passamos agora, nesse momento, a construção do currículo amazonense, onde a BNCC já aprovada, até o término deste ano a gente finaliza essa construção e depois nós vamos para a parte da implementação em 2019. E quais são os maiores desafios para essa implantação em 2019? Compreender que as crianças são sujeitos que aprendem e os autores do seu desenvolvimento. Ela não tem que chegar à sala de referência, que no ensino fundamental a gente chama sala de aula, e na educação infantil é sala de referência. Ela não tem que chegar e ter tudo pronto, mas ela atua nessa construção. A visão holística da criança. E o que seria essa visão holística? Entender que a escola tem que promover essa formação integral da criança. Não pode trabalhar um dia o aspecto cognitivo e no outro motor, mas integrar todos os 4 aspectos num só momento. Valorizar a criança, o viver a infância. Até uma criança de 4, 5 anos, 3 anos, quando ela chega à escola, ela já traz uma história. Ela já tem uma língua, ela tem uma cultura, ela tem valores que a escola não pode desconsiderar. E a base também traz a questão do processo crescente.
E o que seria esse processo crescente? A gente entende que a criança vem para a escola trazendo suas informações e suas formações, e a escola vai fazer com que este processo todo seja ampliado. Por exemplo, a questão vocabular. A criança vem com um vocabulário menor e a gente tem que ampliar. A criança conhece algumas cores e vai conhecer mais cores ainda. Então, esse é o processo crescente e que a base diz que tem que ser progressivo a cada ano, a cada mês, que as crianças vão se apropriando. Então, por isso, os 5 campos de experiência é a estrutura que dá origem para esse currículo, para esse fazer. Continuando, o que vai mudar com a BNCC? Aí a gente aproveita para esclarecer o seguinte: com a BNCC a gente não vai mudar as diretrizes permanecem as mesmas, só que nas diretrizes a gente sempre tem bebê ou criança. No caso da BNCC agora, a gente vai atender os bebês. Bem, então com a BNCC a gente tem a fase creche, que vai atender aos bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, que antes não existia, e agora a gente trabalha, que é aquela criança de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola, que atende as crianças de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Esse é o público da educação infantil. Que aí a gente reforça. A educação infantil é uma etapa, não é modalidade de ensino, é a primeira etapa da educação básica. Educação infantil, depois ensino fundamental e termina com o ensino médio. A educação infantil tem 2 fases, fase creche e fase pré-escola. E como ficam as habilidades e competências? Elas são trabalhadas no ensino fundamental. Educação infantil, a gente não trabalha com competências e habilidades. A gente trabalha com campos de experiência, com direitos de aprendizagem e com os objetivos de aprendizagem. Como fica a transição para a BNCC? Aí tem uma tarefinha para a gente fazer. Quem está na educação infantil tem que conversar com o ensino fundamental e garantir que esse processo aconteça de uma maneira não antecipatória dos conteúdos. O que é isso? Não é para a educação infantil adiantar conteúdos que serão trabalhados lá no ensino fundamental. Nós temos que trabalhar a criança para essa mobilidade da casa para a creche, da creche para a pré-escola e da pré-escola para a escola do ensino fundamental. Tendo o cuidado de que é um processo de adaptação, onde a criança está passando por mudanças, por transformações, e que a escola também precisa se adaptar, precisa trabalhar com essa criança, vendo o ser criança. Para finalizar, intencionalidade educativa. O que é intencionalidade educativa? É o processo de aprendizagem. Entendendo que no ensino fundamental nós temos as séries, né? Onde a criança, para acessar o 3º ano, ela tem que ter passado antes pelo 2º e pelo 1º. A educação infantil é diferente. A gente não tem promoção da criança, a gente não tem retenção da criança. O que a gente tem então? A gente tem um processo que é regulado pela faixa etária dessa criança. Então, é esse que é a intenção. Qual é a intenção? A intenção é que na educação infantil a criança possa se desenvolver como um ser integral, um ser que tem direitos garantidos por uma legislação e que a educação infantil tem que criar um currículo em movimento. O que é esse currículo em movimento? É um currículo que permite a criança se desenvolver como um todo e contemplando que nós temos crianças que começam com 1 ano na creche e temos crianças que só iniciam com 5 anos. E lá no ensino fundamental tem crianças que chegam sem ter passado ainda por uma turma de educação infantil. Então, para encerrar, a gente tem algumas dicas de leitura para vocês. E o que seriam essas dicas de leitura? Aí a gente sugere para vocês que deem uma lida na resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, essa resolução que fixa, que cria as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, antes de se debruçarem só no documento da base, a gente recomenda que vocês também leiam essa resolução,
as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. É lá que vocês vão encontrar a concepção de currículo, a concepção de criança, a concepção de educação infantil. É a legislação pertinente, ela tem caráter mandatório. E o que é um caráter mandatório? É o que diz faça, que a gente não pode discutir com a diretriz. O terceiro documento é Currículo em Movimento na Educação Infantil, que é um documento onde tem como a gente vai trabalhar, né, essas experiências com a criança. Ela fala sobre os bebês, a criança indígena, a criança do campo, como é que dá esse processo das múltiplas linguagens, como a gente trabalha o educar e o cuidar na educação infantil e outros. Também a gente tem a publicação Brinquedos e Brincadeiras de Creches, que também vai nos auxiliar a compreender esse ser criança. Todas essas publicações, elas estão disponíveis no site do MEC. É só acessar MEC, Publicações na Educação Infantil, que vocês vão ter acesso. E por último, a gente tem como sugestão a Proposta Pedagógica Curricular da CEMED Manaus, que é um documento que foi revisado em 2016 e é a proposta da CEMED que está sendo usada agora como a estrutura principal na construção do currículo amazonense. É só acessar a página da CEMED que vocês vão encontrar o material na íntegra. No mais, eu agradeço a atenção de todos e fica aí contato e o e-mail na questão de tirar dúvidas, de sugestões, e a gente fecha esse momento com uma fala do Jamie Heckman, quando ele diz que a aprendizagem começa na primeira infância, muito antes do início da educação formal, e continua pela vida fora. A aprendizagem inicial viabiliza a aprendizagem posterior e sucessos precoces criam sucessos posteriores, assim como os sucessos iniciais resultam em sucessos futuros. Ou seja, é na educação infantil que a gente tem a função de contribuir no desenvolvimento dessa criança como um todo. E quando a criança não se desenvolve a contento na educação infantil, ela vai carregar lá para o ensino fundamental e para a vida futura uma sequela de dificuldades. Então a gente finaliza e agradece. Obrigada.